Você é a mulher dos sonhos do seu marido? Olá, eu sou Gisele Martinhago, você está no canal Martas e Marias, seja muito bem-vinda! Vamos ver no vídeo de hoje e nos próximos 3 vídeos, ou seja, aí vamos ter uma série sobre esse assunto. Como ser a esposa, como ser a mulher dos sonhos do seu marido. Então é sobre isso que a gente vai conversar. Fica comigo que vai ser um assunto bem gostoso. Eu fui muito desafiada com a leitura desse livro e eu quero repartir um pouquinho com vocês do que eu aprendi aqui. Então a nossa conversa ela vai ser inspirada nesse livro que tem esse título, né? Como ser a mulher dos sonhos do seu marido. Então a nossa conversa ela vai ser inspirada no livro da Sharon James, que é A Mulher dos Sonhos do Seu Marido. Vou te mostrar a capa do livro aqui. Então, baseado nos ensinos que ela trouxe aqui pra gente, é que a gente vai conversar. Então, o que será que os homens esperam de suas esposas? Quais eram as expectativas que o seu marido tinha ao se casar com você? Será que alguma coisa mudou? Por que mudou? Quem mudou e como fazer diante da realidade que a gente vive hoje aí depois de alguns anos de casado. Não sei quanto tempo você tem de casado, pode ser 1 ano, 5, 10, 30, mas a realidade ela traz aí mudanças e a gente precisa ter coragem de encarar essa realidade e fazer as mudanças que forem necessárias. Então a nossa reflexão é nisso. Será que a gente mudou? Será que o nosso marido mudou? Como fazer para resgatar aquilo que a gente começou a construir lá atrás, quando a gente disse sim no dia do nosso casamento? Então a Sharon James, que é a autora desse livro, ela entrevistou vários homens para poder compreender a mente deles, né? Como esses maridos imaginavam, quais eram as suas expectativas, os seus sonhos, enfim, em relação às suas esposas. E dentre muitas respostas que ela recebeu, chamou a atenção dela 7, mais especificamente, que ela viu que se repetiu muito. Então foi essas 7 que ela trouxe para esse livro e aí a cada capítulo, então ela trabalhou uma dessas qualidades e é isso que a gente vai fazer nesse vídeo, nos próximos 3, porque eu não quero fazer de uma forma rápida, quero fazer minucioso com você ali cada uma das qualidades, porque é muito interessante, é muito desafiador. Eu fui muito confrontada com a leitura desse livro, aprendi muita coisa e eu quero poder compartilhar um pouquinho com você do que eu aprendi. Então a gente vai fazer essa caminhada junto com a Sharon James. Vamos lá! Quando nós éramos garotinhas, com certeza você, assim como eu, a gente assistiu muitos filmes, desenhos, enfim, né, do príncipe encantado, a princesa que encontrava o seu príncipe, e a gente com certeza se emocionou muitas vezes com aquela famosa frase, né? E foram felizes para sempre. Claro que quando a gente se casou, a gente não tinha toda essa ilusão daquilo que a gente via no filme, no desenho, enfim, mas com certeza o nosso imaginário estava povoado com muitas dessas fantasias, enfim, desses desejos, desses sonhos, ou seja, a gente casou com expectativas, algumas reais, algumas mais irreais, algumas um pouco fantasiosas, né? Mas com certeza nós tínhamos expectativas quando nos casamos. Aí nós fizemos votos e ali a gente disse até que a morte nos separe. Isso está muito junto com essa ideia do e foram felizes para sempre. São duas coisas que caminham juntas, né? Ou até que a morte nos separe e foram felizes para sempre. Só dito aí de forma um pouquinho diferente. Então teve aquele lindo dia do sim, onde a gente reuniu amigos, familiares, uma grande festa, muitos sonhos, mas depois veio a segunda-feira e aí começou a realidade. Então vieram as demandas, né, os problemas, as crises, o dinheiro, os quilinhos a mais, os filhos, a rotina, muitas outras coisas. E aí depois de um tempo, e cada uma pode ter aí o seu tempo, a gente olha aí para o nosso príncipe e de repente a gente olha mais e vê mais um sapo do que um príncipe. Mas cadê aquele homem que eu me casei? Mas e nós, as princesas? Será que estamos ainda como estávamos? Será que também não mudamos tanto assim? Será que também não frustramos as expectativas do nosso marido? Será que ainda nos parecemos com aquela linda mulher que ele também disse sim naquele dia? Ou será que foi só ele que mudou? A questão é que nós somos responsáveis pelo felizes para sempre, pelo que até que a morte nos separe. Nós somos responsáveis, é algo que se constrói, é algo que a gente precisa depositar a cada dia, construir, edificar, cultivar. Então não é algo que vai acontecer automaticamente. A gente precisa chamar para si a responsabilidade para fazer com que isso dê certo.
Então a gente não pode cair no erro, sabe, de ficar esperando, de ficar desejando, porque não é algo que vai acontecer automaticamente. Realmente é um trabalho árduo que exige dedicação e não basta, sabe, por alguns meses, por alguns anos. É todo dia, durante toda uma vida. Por isso que é felizes para sempre ou até que a morte nos separe, mas é algo de todos os dias. Eu não tenho como fazer algo hoje e esperar que amanhã eu não precise fazer mais nada, mas eu vou continuar tendo bons resultados para o resto da vida. Não, eu preciso continuar esse processo sempre. Então, você tinha expectativas quando casou. E talvez agora você, olhe para o seu esposo, para a realidade do que vocês estão vivendo e você se sinta bastante frustrada e diga, não foi isso que eu imaginei, não foi isso que eu sonhei. Mas você já se perguntou se ele também não está frustrado? Se ele também não tinha expectativas mais elevadas que também não foram atendidas? A gente precisa ver que não é só o nosso lado, né? Tem o nosso olhar, mas tem o olhar dele também sobre a situação como um todo. Então, aqui a nossa ideia agora não é olhar para as nossas expectativas, mas é nos tirar um pouquinho, sabe, do foco e colocar o nosso marido no foco e ver quais são as expectativas que ele tinha e que de repente nós o frustramos e tentar ver como a gente pode melhorar como mulheres, como esposa, para fazer o nosso marido mais feliz, enfim, para ser realmente a mulher dos sonhos do nosso marido. Quem sabe você vive aí reclamando do seu casamento, tá insatisfeita, e aí você fica se vendo como vítima, sabe, dessa história, do ponto em que vocês chegaram, e você fica dizendo que teu marido precisa mudar, que se ele não mudar não dá mais, e você coloca toda a necessidade de mudança e de conserto sobre os ombros dele. Mas será que essa é a verdade como um todo? Eu realmente acredito que não. Sempre há os dois lados e o marido não é só ele que precisa mudar, não. Com certeza a gente também precisa olhar para o nosso coração, olhar para as nossas atitudes e cada um aí se avaliar e se ajudar para a gente poder seguir em frente e fazer esse casamento dar certo. Então vamos ver agora quais são aí essas 7 qualidades, essas 7 características que esse marido espera, né, dessa mulher, dos seus sonhos. E aí a gente vai aí já começar a se avaliar. Será que eu tô perto, tô muito longe, tô realmente frustrando meu marido ou tô deixando ele satisfeito? Então, se eu fosse você, aí já pegava papel e caneta, já ia anotando para você começar a refletir sobre o assunto. Então, vamos lá, vou te falar quais são as 7, depois a gente vai começar a destrinchar aí cada uma delas. Então, a primeira, ela ora pelo seu marido. Segundo, ela o respeita. Terceiro, ela o admira. 4. Ela revela uma amizade íntima com ele. 5. Ela protege o casamento. 6. Ela encoraja o seu marido. E 7, ela o satisfaz sexualmente. Então, essa foi a nossa introdução. Te mostrei as 7. No próximo vídeo a gente continua esse bate-papo, onde a gente vai falar sobre as primeiras 3 qualidades. Então, te espero no próximo vídeo. Deus te abençoe!